A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos os irmãos. Hoje nos reunimos mais uma vez para estarmos adorando, exaltando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia no Salmo de número 125. Nós vamos dar início ao nosso culto hoje com a leitura do Salmo 125.
Diz assim a palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Amém. Todo o Salmo 125, irmãos, eu quero destacar aqui os primeiros 2 versículos deste salmo, irmãos. Gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia também. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. E aqui, irmãos, algo o Senhor falou muito forte no meu coração. Uma fé inabalável, uma fé perseverante, uma fé viva, tem como característica principal o que o salmista diz aqui no início deste salmo: os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor. E meus irmãos, a palavra confiança aqui neste salmo precisa ter um significado tremendo para nossas vidas. Por quê, meus irmãos? Porque o salmista se refere àqueles que confiam, mas que confiam no Senhor. O alvo desta confiança, a razão dessa confiança, o propósito dessa confiança aqui, a busca dessa confiança é o Senhor. Por isso, meus irmãos, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião. E o que é que acontece? O salmista diz que não se abala, mas continua firme para sempre. E isso me faz pensar, irmãos, que este continuar firme e continuar firme para sempre precisa também trazer ao nosso coração aquele pensamento de que, embora as tempestades, os ventos fortes, as bonanças, não importa a circunstância, a situação, este monte não se abala. O monte Sião, ele está à mercê de toda a natureza. Ele está à mercê de tudo que vai ali se chocar contra ele por todos os dias. Mas o salmista diz que ele não se abala. Ele não se abala. E a razão pela qual ele não se abala é confiança no Senhor. O autor de Hebreus diz lá no capítulo 10 que é necessário termos confiança. Sim, meus irmãos, é necessário termos confiança. E no verso 2, o texto diz que, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então agora o salmista, ele também traz uma outra visão. Ele traz agora esses montes inabaláveis ao redor do seu povo. E esta é uma firme razão para termos essa confiança. A nossa confiança está fundamentada no Senhor. E quem é o Senhor, irmãos? O Senhor é Deus, Criador dos céus e da terra. Ele é Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Ele é o Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Por isso podemos confiar, irmãos. Por isso devemos confiar, irmãos. Por isso há uma necessidade de confiança, irmãos. Por isso o salmista diz que os que confiam no Senhor são assim como o monte Sião, que as circunstâncias podem mudar, mas ele não irá se abalar,
porque ele tem um fundamento, uma rocha. É o Senhor, é o Senhor, e o Senhor é aquele que nos sustenta, irmãos. É o Deus conosco, o Deus Emanuel, aquele que prometeu estar conosco, ir conosco até o fim. E mesmo em circunstâncias difíceis, Ele permanece presente. E nesta noite, meu irmão, minha irmã, o Senhor vem até nós para dizer: confie, pois o controle, o comando continua nas minhas mãos. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Confie, confie, porque o Senhor tem todas as coisas na palma de suas mãos. E a sua vida, irmão, a minha vida, nossas vidas estão escondidas em Cristo Jesus, no Senhor. Que nessa noite o Senhor fale o teu coração, que nessa noite o Senhor aperfeiçoe a sua fé, que nessa noite você possa estar debaixo da sombra das asas do nosso Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor Jesus fale ao nosso coração. Convido você a orar junto comigo, para iniciarmos esse culto na presença do Senhor, buscando o Senhor em oração. Ore junto comigo e separe esse momento para estar junto com o Senhor, mesmo aí na sua casa. Separe esse momento para estar junto com o Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, nós te louvamos. Tu és a razão da nossa vida, o motivo da nossa confiança, o motivo da nossa esperança. Te louvamos, meu Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui e cremos que o Senhor estará cuidando de nós até o fim. E nessa hora, colocamos nossa vida, nossa esperança, nossa confiança em Tuas mãos, em Teus braços. Senhor, toma a Tua igreja, toma nossas famílias em Tuas mãos. Toma o Teu povo em toda a face da terra em Tuas mãos, Senhor. Encoraja, fortalece, levanta, anima, Senhor. Fala o coração de cada um, Senhor, onde quer que estejam nesta hora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Meu Senhor, toma a direção de tudo que realizaremos. Toma a direção, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja aqui à nossa frente, que sejamos Teus instrumentos. Meu Senhor, que a Tua palavra alcance multidões, produza vida, produza mudança, produza arrependimento, produza confissão. Meu Senhor, que a Tua palavra penetre em corações nessa noite. Assim oramos, desde já somos agradecidos a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor, meus irmãos. Convido você agora a adorar o nosso Senhor. Mesmo aí na sua casa, erga a tua voz e adore ao Senhor, aquele que é digno do nosso louvor. Amém? Louvemos ao Senhor, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do Teu povo. Autoridade e poder, domínio em Tuas mãos, pois o Senhor é Rei, o Senhor é Deus dos povos, e cale-se diante deles a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver.
viver não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do teu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante deles a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ti, Jesus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória,
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e teus caminhos, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A ti, Jesus, a Jesus a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou teu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei a glória no meu Jesus que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do olheiro, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és olheiro, aleluia, e eu sou um vaso, e quebra minha vida e me faça de novo. E eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado.
olheiro e eu sou vaso. Quebra, Jesus, quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Como é bom louvarmos e adorarmos o nosso Senhor. Por isso é tão importante para nós, irmãos, termos esse tempo de louvor, de oração, de leitura da palavra, tempo de sentar, ouvir a voz de Deus, buscar descansar na presença do Senhor, num tempo tão difícil que vivemos hoje, tão difícil. E agora, meus irmãos, nesse momento eu quero convidar você a ter uma palavra de oração. Aí na sua casa, onde você está, quero convidar você a orarmos, a buscarmos o nosso Senhor em oração. Eu quero ler uma porção do Salmo 91, que são 2 versículos que falam muito ao meu coração, meus irmãos. No Salmo 91. Que é o versículo 14 e o versículo 15, que diz assim: sacia-nos de manhã com a tua bondade. Perdão, irmãos, Salmo 91, verso 14 e 15, perdão. Deus diz, verso 14, Salmo 91: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Queria que você lesse na sua Bíblia mais uma vez esses 2 versículos. E olha que palavra tremenda é essa, irmãos. Preste atenção, porque o versículo começa assim: Deus disse. Eu gostaria que você trouxesse ao seu coração agora essa palavra, Deus disse. E o salmista, usado pelo Espírito Santo, ele então declara: Deus disse, porque a mim se apegou com amor. Isso é Deus falando com você. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Promessa do Senhor. Depois o Senhor continua: eu o protegerei. Promessa do Senhor. Porque conhece o meu nome. Aí o verso 15: ele me invocará. Promessa do Senhor: e eu lhe responderei. Na sua angústia, olha mais uma promessa do Senhor: eu estarei com ele. Mais uma promessa: eu o livrarei. E mais uma promessa: e o glorificarei. Eu creio nessa palavra, irmãos. Eu sei que você também crê. Abrimos o culto falando de confiança no Senhor. E este salmo, esses 2 versículos, ele diz assim: porque a mim se apegou com amor. Irmãos, no meio de toda a adversidade, toda a tempestade que enfrentamos, esse aqui é o nosso lugar. Precisamos nos apegar ao Senhor, precisamos buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, confiar no Senhor, irmãos, e não abrir mão dessa confiança, porque o Senhor promete livrar, proteger,
responder, estar com Ele, estar comigo, estar com você, livrar e glorificar. Meu Deus, que coisa tremenda. 2 versículos, irmãos, que precisam falar muito ao nosso coração. Quantas são as promessas do Senhor aqui? Meu irmão, o Senhor não mente, Ele é Deus. Não há nenhuma possibilidade do Senhor perder qualquer tipo de batalha. Ele é Deus, Ele é fiel à sua palavra, Ele vela por cumprir a sua palavra. Então creia, mesmo na angústia, na inquietação, na ansiedade, no temor, no pânico, no desespero, não podemos abrir mão de confiar no Senhor. Então eu convido você a orar agora, mas pense nessa palavra que lemos, porque quando você orar, o Senhor irá ouvir e responder. Verso 15: Ele me invocará e eu lhe responderei. O Deus que servimos é aquele que ouve e responde. Não somente ouve, mas responde. Eu creio que nesta hora o Senhor trará resposta às nossas orações. Então ore junto comigo aí na sua casa. Reúna a sua família agora, dê as mãos e ore, levante o clamor, apresente ao Senhor a sua oração. Vamos orar, irmãos, pelas famílias enlutadas. Vamos orar pela família do nosso irmão Lázaro, que faleceu nesses dias que passaram. Vamos orar também pela família da nossa irmã Edinalva. Perdemos a nossa irmã Dona Irlândia. Tristeza ao nosso coração. E nós estamos juntos com a família da nossa irmã, chorando junto com ela. Uma grande perda para nossas vidas, a perda da nossa irmã. Que o Senhor esteja com ela agora nos braços, e nós cremos que assim é, que ela está agora nos braços do nosso Pai, descansando. Um dia estaremos juntos, um dia, todos juntos, cremos nisso. Que o Senhor conforte e console os nossos corações e os corações das famílias. Oremos juntos, oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos reunidos, meu Senhor, em oração, e levantamos agora a Ti um clamor, Senhor. Apresentamos a Ti, Senhor, as famílias que estão enlutadas, clamando a Ti, Jesus, pelo consolo e pelo conforto desses corações. Nesta hora, Jesus, não são palavras. Nesta hora, Jesus, somente o Senhor é capaz de ocupar o vazio deixado. Por isso oramos, pedindo ao Senhor para ir ao encontro de cada uma dessas famílias. Tantas são as famílias, Senhor, que nesta hora estão necessitando do consolo e do conforto da Sua presença. Clamamos a Ti, Senhor. Vai ao encontro dessas famílias. Sustenta, fortalece, meu Senhor, consola e conforta os corações. Oramos também, meu Senhor, por aqueles que estão enfermos, lutando contra, Senhor, o Covid, lutando contra enfermidades. Clamamos a Ti, Jesus, por cura. Senhor, estenda a Tua mão, derrama a Tua virtude, Senhor, e restaura a saúde, opera a cura, Senhor. Realiza milagres, maravilhas, meu Senhor, na vida daqueles que estão agora lutando contra enfermidades, Jesus. Senhor, visita os hospitais, Senhor. Passei em cada leito de hospital nesta hora, com a Tua mão estendida, operando cura, Senhor, em cada uma dessas vidas. Senhor, vai em cada lar. Vai agora, Senhor, em cada família, Jesus, operando cura, sarando, Senhor, aqueles que estão lutando contra enfermidades. Ó, meu Senhor, apresentamos a Ti a vida da nossa irmã Edinalva. Apresentamos a Ti, meu Senhor, a vida da irmã Ângela, que sofreu um assalto esses dias. Meu Jesus, opera a cura, opera, Senhor, restauração, opera milagres, Senhor. Clamamos a Ti, meu Jesus, clamamos a Ti, meu Senhor. Estenda a Sua mão,
meu Jesus, em direção a cada uma dessas vidas. Oramos pelas famílias, para que o Senhor possa fortalecer essas famílias, que o Senhor possa, Jesus, usar os familiares para estarem ali cuidando daquelas pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa cuidar do coração de cada um. Tantos são agora os irmãos que estão preocupados por conta da saúde dos seus parentes. Clamamos a Ti, Jesus, para que o Senhor possa aquietar também os corações, dando para eles a confiança e a certeza de que o Senhor está ali, trabalhando junto para operar a cura, a restauração. Meu Jesus, estenda a sua mão, Senhor, sobre cada um, Pai, nessa hora, operando cura, fortalecendo, encorajando, meu Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também oramos pelos profissionais de saúde, oramos pelas pessoas que trabalham nos serviços essenciais, clamando a Ti, Jesus, protege, cobre com o Teu manto cada uma dessas vidas. Senhor, fortalece aqueles que estão na frente de batalha, nos hospitais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, pessoas que trabalham na área administrativa, nas recepções, os seguranças. Meu Senhor, cobre com o Teu manto, protege essas vidas, livra deste mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Oramos, Senhor, pelas autoridades deste país. Meu Jesus, abençoa, meu Senhor, usa as autoridades desse país para que possamos gozar, viver, Senhor, a Tua vontade. Usa as autoridades desse país para abençoar esta nação, Senhor, de maneira que tenhamos, Senhor, saúde, educação, segurança, uma economia equilibrada, Senhor. Clamamos a Ti, Jesus. Opera nesta nação, sara esta nação, Senhor, para que possamos ter dignidade, direito, Senhor, à vida e vida de paz, meu Senhor, na Sua presença, Senhor. Oramos pela Sua igreja nesta nação. Levanta a Sua igreja, uma igreja forte, firmada em Ti, Jesus, uma igreja que é sal e luz nesta nação. Meu Senhor, estenda a Sua mão, cobre com Teu manto esta nação, Senhor, livra do mal, sara esta nação. Clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Continuemos orando, irmãos, orando pela nossa nação, orando também por aqueles que estão passando por enfermidades, enlutados, que possamos clamar ao Senhor em favor dessas vidas. Meus irmãos, eu quero agora também compartilhar com os irmãos alguns avisos, antes de passar para a meditação da palavra do Senhor. Irmãos, eu e minha família estivemos com alguns dias de férias, mas já estamos retornando para estar junto com os irmãos. Foram dias que pudemos descansar um pouco e, acima de tudo, irmãos, ouvir o Senhor. É um tempo precioso para nós e podemos desfrutar desse tempo ouvindo o Senhor, descansando na presença do Senhor e renovados para continuarmos buscando a face do nosso Senhor. Então, irmãos, peço aos irmãos, continue orando também pela minha família. Minha esposa está de férias, mas volta a trabalhar semana que vem e estamos orando por isso. O tempo é difícil, mas cremos e confiamos no Senhor. Meus irmãos, também quero passar um outro aviso para os irmãos. Devido ao toque de recolher que começou na segunda-feira mais cedo, foi antecipado para as 18 horas, e a informação que temos atual é de que esse toque de recolher durará até o dia 1º de abril. Portanto, irmãos, o nosso culto hoje, quarta-feira, estamos realizando
de maneira online, por conta do toque de recolher a partir das 18 horas, então estamos realizando online. E as nossas próximas atividades ficarão da seguinte forma, irmãos. Hoje, o culto remoto, online, como estamos fazendo, não temos atividade presencial na igreja. Nessa sexta-feira agora, nós teremos reunião de oração online, não teremos atividade presencial na igreja. Iremos colocar um link no grupo da igreja para que os irmãos possam acessar e possamos ter um momento de oração a partir das 19 horas, nessa sexta-feira, das 19 às 20 horas, iremos nos reunir online para orar ao Senhor. Eu convido a você, separe esse tempo para estarmos reunidos em oração. Amém, meus irmãos? No sábado, neste próximo sábado, nós não temos aula do curso de teologia, não é dia de aula. E no sábado à noite, os jovens estarão se reunindo também online. Não teremos a reunião presencial. Será uma reunião online. Também os jovens estarão disponibilizando o link no grupo dos jovens. No domingo, irmãos, este próximo domingo agora, que é o dia 28 de março, nós teremos o culto 9 horas da manhã, presencial na igreja e também online. A única atividade dos próximos dias presencial será o culto de domingo pela manhã, começando 9 horas da manhã. E no domingo à noite, então 18 horas, horário normal, teremos o culto online. No domingo agora, dia 28 de março, à noite, não temos atividade presencial. O nosso culto será online, ok, meus irmãos? Domingo 28 de março, culto presencial, 9 horas da manhã, aqui na igreja e também online, e culto 18 horas, somente online. Não teremos atividade presencial domingo à noite. Na próxima semana, irmãos, temos a live com o nosso irmão pastor Perivaldo na terça-feira, dia 30 de março, e no dia 31 de março, quarta-feira, teremos também o culto somente online. Não teremos o culto presencial dia 31 de março, quarta-feira, pois ainda estaremos sob o decreto do toque de recolher a partir das 18 horas. Ok, meus irmãos? Então essas serão nossas atividades até o dia 31 de março, ok? E estaremos colocando também no grupo da igreja maiores informações para que os irmãos possam estar acompanhando. Irmãos, até lá, mantemos a nossa corrente de oração todas as noites, naquele horário que os irmãos separaram para estarmos orando em família, ok, meus irmãos? Quando nós tivermos atividades online, os irmãos podem separar um tempo ou antes da atividade online ou depois da atividade online para estarmos orando. Mas o importante é estarmos todos os dias orando e clamando ao Senhor como igreja. Amém? Convido você também que ainda não está participando, que você possa então estar junto conosco nessa corrente de oração. Ok, meus irmãos? Louvado seja o nosso Senhor pela sua presença sempre conosco, irmãos. Irmãos, também quero estar colocando diante dos irmãos. Nós ficamos bastante abalados e entristecidos com o falecimento da nossa irmã Irlândia, e queremos agora colocar aqui diante da igreja, diante dos nossos irmãos, a irmã Edinalva, Fábio, também Beatriz, Fernandinho. Nós estamos junto com vocês chorando e sentindo falta da nossa querida irmã. Cremos que ela está com o nosso Senhor, cremos que ela está descansando. Um dia estaremos juntos com ela, e o sentimento que eu tenho e que alegra o meu coração é de lembrar dela aqui conosco, glorificando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor e dando glórias ao Senhor. Eu comentei com a minha esposa, dizendo assim: Senhor, eu gostaria de ter mais Dona Irlândias ali na igreja, porque estar aqui pregando e ouvir ela glorificando a Deus alegrava tanto o meu coração enquanto eu pregava.
encorajava ali. E essa é a lembrança que eu tenho da minha querida irmã. A lembrança de ouvi-la glorificando a Deus. Que você tenha no teu coração também boas lembranças da nossa querida irmã. E esta certeza que venha confortar o seu coração. A certeza de que ela está nos braços do Pai. Sim, louvamos a Deus pela confiança que temos no Senhor, da salvação em Cristo Jesus. Que Jesus possa consolar e confortar o coração da família e também da família daqueles que estão enlutados. Amém, meus irmãos. Eu quero então agora estar passando a palavra para o meu irmão o evangelista Henrique. Ele é o mensageiro do Senhor hoje. Estará trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Que Jesus fale com o seu coração. Jesus fale com o nosso coração. Amém. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, o que foi morto e que com seu sangue comprou para Deus homens de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre toda a terra. A igreja, ela é um organismo vivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela está ligada a Cristo e unidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu fiquei um pouco meio triste quando o pastor disse que ia fazer um culto para colocar na internet. Eu falei: Senhor, e a reunião dos santos, Pai? E aqui está se cumprindo a palavra: quando tiverem 2 ou mais unidos em seu nome, ali eu estarei. Eu estou sentindo tanta presença do Senhor. Eu clamo a Deus que estimule os varões em seus lares, para chamar a esposa, os filhos, e também cumprirem de uma forma disciplinada um culto diário no lar. Porque nós precisamos invocar o Senhor, adorar o Senhor e sermos alimentados em nosso ser. A ministração de hoje tem como texto áureo o livro de Romanos, capítulo 8, que diz assim, nos seus versículos 1 e 2: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Em outra tradução está escrito assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vejo aqui a lei do pecado, a lei de Moisés e a lei do Espírito de vida. Precisamos entender que esse texto está chamando a atenção que o homem, feito puro, feito à imagem e semelhança de Jesus Cristo, quando desobedeceu o mandamento do Senhor, quando pecou lá no jardim do Éden, o salário do pecado é a morte, e ele recebeu como salário do pecado dele a morte. E o corpo de Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, portanto era imortal, mas quando pecou, tornou-se mortal.
E o que é ser mortal? Imortal é uma coisa, mortal, segundo a Bíblia, é aquele que tem em si a condenação pelo pecado. Então, independente do que você acha, do que você pense, todos os que nasceram naturalmente, nasceram no pecado de Adão. E isso não está falando de sexo, nem está falando da maçã. Isso não é uma analogia, nem uma brincadeira, nem uma lenda. Isso é um fato. Deus é santo, fez o homem perfeito. E quando ele pecou, desobedecendo a Deus, ele perdeu a perfeição e passou a perecer, a morrer. E todos nós estamos debaixo da lei do pecado. Aí Deus criou a lei de Moisés, entregou as tábuas da primeira aliança do Antigo Testamento, os 10 mandamentos, proferiu mensagens que foram escritas por profetas, que determinava como o povo de Deus faria para agradar a Deus. Mas aquela lei de Moisés, ela dizia o que fazer. E aí você via o que o corpo do pecado não conseguia obedecer à plenitude daquela lei. Quando não falhava numa coisa, falhava em outra coisa. Mas aprove a Deus trazer a solução perfeita, que é Jesus, que além de nos dar consciência de como agradar a Deus, também nos capacita a agradar a Deus. E isso é milagre. O mundo lá fora diz que milagre não se explica. Mas nós estamos na luz e nada fica oculto aos que estão na luz. Esse milagre, ele é explicável. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos fortalece. A lei do Espírito e vida é um milagre da ressurreição. Você no batismo, você submerge naquela água, imitando a barriga da mãe, o líquido amniótico. Aqui naquele ambiente aquático, podemos dizer assim. E aí o bebê sai e começa a respirar. Assim, o homem natural faz uma aliança com Jesus Cristo, vai para o batismo, e lá ele morre para si mesmo, ali ele morre para o mundo, e aquele ritual simbólico no céu é recebido como uma decisão, como uma confissão, de que ao sair daquela água, você foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ali você não vive mais para si mesmo, porque o milagre acontece. O Espírito Santo de dentro para fora te dá consciência do pecado, da justiça e do juízo, e coloca você no caminho da salvação. Mas é preciso explicar que um caminho é, aleluia, a distância entre o início e o objetivo, o início e o local onde você quer chegar. E onde é que nós queremos chegar? Queremos chegar na imagem e semelhança de Jesus Cristo, a sermos discípulos de Jesus, imitadores de Jesus. Então, há um caminho a percorrer, e esse caminho tem início, meio e fim. Não é só aceitar Jesus, não é só batizar, é permanecer na obediência, seguindo os passos de Jesus, estudando, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuando a leitura de Romanos, está escrito assim no versículo 3: porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Nós precisamos entender que ninguém conseguiu
cumprir todos os preceitos, os mandamentos da lei de Moisés. Ninguém conseguiu cumprir tudo que foi descrito no Velho Testamento para ser feito pelo homem. Quando não falhava numa coisa, falhava em outra, e a Bíblia diz que Deus não achou uma pessoa sequer para levantar o muro e fechar a brecha. E aí Ele enviou o santo, o perfeito, o maravilhoso, o unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. E Ele cumpriu toda a lei e os profetas, vencendo-as. A Bíblia diz que não achou engano, que não houve pecado na vida de Jesus. Então, além de Deus, eterno e todo-poderoso, como homem Ele é perfeito. E o convite do Senhor para nós é para viver a lei do Espírito de Jesus e do testemunho de vida de Jesus. Mas ainda está em nós a lei do pecado. Mas a Bíblia nos ensina a anular essa lei pelo conhecimento de Cristo, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É necessário andar no Espírito. Tirem da sua mente o andar no Espírito associado apenas aos dons do Espírito. Andar no Espírito é frutificar no Espírito. É não mais frutificar na carne, ou seja, reagir às coisas do mundo como um homem natural que só tem carne. Não, a partir do novo nascimento em Cristo, agir no mundo, viver no mundo como um homem do céu, como um filho de Deus, como um nascido do Espírito Santo. Porque os que são segundo a carne, versículo 5, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Precisamos atentar para essas coisas, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Nós temos em Cristo, na lei do Espírito de vida, a força para vencer a carne do pecado. Precisamos crer em Jesus Cristo. E não tem uma forma de crer a não ser agindo e reagindo às coisas do mundo como Jesus Cristo faria. Aprender na leitura da palavra, aprender na comunhão com os santos, a viver o reino de Deus na terra. Versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Ai, irmãos, quem dera todos nós tivermos a maturidade de viver a plenitude do Espírito, de receber os conselhos de Deus, as ordenanças de Deus, a vontade de Deus como única opção a ser seguida. Eu sei que é difícil, eu sei que há um processo de luta, um processo de transformação, mas a borboleta, irmãos, ela vem de uma largata feia, mas o processo de transformação depende da lagarta ficar quietinha e se submeter ao processo, porque no tempo certo vai sair
uma linda, colorida borboleta, que não mais se arrasta pelo chão, mas agora voa pelos ares, porque não vive mais à vontade da carne, mas se deixou transformar pelo poder transformador do Espírito Santo de Deus. Deus me deu uma revelação: como se libertar da lei do pecado e viver na lei do Espírito. Vamos para a ceia do Senhor, o livro de 1 Coríntios, capítulo 11. O versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Irmãos, nós precisamos discernir o corpo de Cristo. Tem coisas na minha vida como cristão que eu me envergonho muito de ter acontecido, mas fazia parte do processo de transformação, faz parte, porque eu ainda não sou perfeito. Aos 26 anos de idade eu fui para igreja, e lá eu aceitei Jesus, e a minha vida era uma vida de abastança. Na época eu era um empresário, tinha uma boa renda, morava num local à beira da praia, uma casa com piscina ali em Estela Maris, que eu comprei à vista. Era um homem vaidoso, prepotente, tinha convicção que nada poderia me fazer mal. Eu me achava o poderoso. E assim que eu me batizei, tudo foi tirado de mim. E de uma casa na beira da praia com piscina, eu fui morar no fundo, num quarto vazio, onde uma viúva jogava o lixo da casa, aquelas coisas que não prestam mais. E ali eu arrumei um lugar para dormir, eu, minha esposa e minha filha. E eu estava sem renda, abatido e triste. E diante daquela situação, eu cometi a loucura de falar para Deus que antes de ser cristão eu era rico, agora eu era pobre, e eu não queria mais nada com o Senhor. E naquela hora eu fiquei maluco. Literalmente eu perdi o sentido da existência. Se eu estivesse no alto de um prédio, me jogaria tranquilamente embaixo, porque sem Deus você perde a razão de vida, a razão da existência. E ali estava um homem que tinha feito uma aliança com Jesus e agora estava querendo voltar atrás. E pela misericórdia de Deus, Deus não me deixou voltar atrás. Deus me deu uma visão. O lugar que eu estava se abriu quando uma grande tela luminosa, e naquela tela estava eu debaixo de uma cruz. E quem estava em cima da cruz, todo ensanguentado, todo furado, com, aleluia, uma coroa de espinhos na cabeça, calado, mas olhando para mim firmemente, era Jesus Cristo. E aquele olho me envolveu, e dentro de mim a misericórdia do Senhor se manifestou. E ali naquela hora eu disse, ainda na minha prepotência, vaidade, insanidade: Deus, com o Senhor eu não quero nada, mas com Jesus Cristo eu quero, porque Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar, e Ele
me ama. Na mesma hora, irmãos, um feixe de luz começou a enrolar meus pés, até que eu perdesse toda a visão, só era luz naquele lugar. E uma voz disse assim para mim: abre a Bíblia, que eu te direi qual o compromisso que eu tenho contigo. Não tenho compromisso com a riqueza desse mundo. E aí eu fiquei com medo de abrir a Bíblia, porque eu pensei que ia acontecer o que aconteceu lá no livro do Velho Testamento, onde o filho do rei Nabucodonosor abriu a Bíblia. Profanou os utensílios do templo, e uma mão escreveu na parede: pesado foste na balança e assado em falta. E ali ele morreu. Eu disse: pronto, eu vou morrer agora. Mas Jesus Cristo, Ele é bom, irmãos. Por mais difícil que seja essa caminhada, Jesus Cristo é o nosso ânimo, é o nosso advogado. Ele estava advogando minha causa. Eu continuava sendo homem carnal, senão não tinha dito aquilo para Deus. Mas a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor, que é Jesus, se manifestou. E ali eu abri a Bíblia mesmo com medo, mas ali agora eu tinha que obedecer a Deus. O espírito de confusão, de contenda entre mim e Deus tinha saído pelo milagre de confessar Jesus novamente. E ali estava escrito assim: eis que vejo a nova Jerusalém celestial, ataviada, em algumas traduções, ornamentada com os atos de justiça de seus santos. E a voz falou comigo assim: este é o compromisso que eu tenho com você, de transformar você num santo, de trazer você para a nova Jerusalém, de você se transformar de homem carnal em um ser espiritual. Mas a coisa aconteceu quando eu entendi que o amor de Jesus Cristo, Ele supera as nossas expectativas. Como é bom adorar um Deus como o nosso Deus, que entregou o próprio Filho para morrer na cruz para nos salvar. O sangue de Jesus Cristo pingou em mim na visão, e quando pingou, eu gritei: Jesus Cristo me ama. E ali foi restaurada a aliança que eu, com o meu pecado, estava quebrando, porque Deus sempre permanecerá fiel. O problema é que a gente acha que vai poder mudar a Deus, e isso é a lei do pecado que está em nós. A lei do Espírito de vida se conforma, aceita e pede a Deus para viver a palavra e não viver a si mesmado, fazendo aquilo que quer. Numa outra ocasião, eu fui enganado num negócio, e a pessoa que me enganou, eu ganhei ela para Jesus, ganhei a esposa para Jesus, levei para a igreja, e depois eles me enganaram, eu fiquei revoltado com aquilo. Levei 3 horas quase, ajoelhado, pedindo a Deus: Senhor, dá-me graça para perdoar, dá-me graça para perdoar. E a raiva, e a ira, e a vontade de dar o troco ficava no meu coração, e ali eu ficava lutando, porque como um filho de Deus, eu não poderia deixar que aquele sentimento permanecesse no meu coração. E depois de um tempo, eu orando, Deus falou comigo: você sabe por que você não perdoa? Porque você não olha para Jesus na cruz, que Ele é Deus eterno e todo-poderoso, mas não se furtou, não correu, antes Ele enfrentou a cruz para te salvar. Por maior que seja a humilhação que você passa, maior foi a humilhação de Jesus na cruz para te salvar. E
E ali eu fiquei chorando com vergonha. Eu fiquei morrendo de vergonha de mim mesmo. Como é que eu não consigo perdoar? Porque nós não conseguimos perdoar porque estamos na carne. Mas se olharmos para Jesus, precisamos entender. No livro de João capítulo 6 está escrito assim, no versículo 53: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Em 1 Coríntios, Paulo chama a gente para discernir a carne e o sangue. No livro de João capítulo 6, Jesus fala para a gente comer da carne e beber do sangue. Irmão, nós temos que nos unir a Jesus, ao ponto de entender o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. Se o nosso líder, se o nosso chefe, se o nosso Salvador, se o nosso cabeça, se o nosso Rei, se o nosso Deus eterno foi para a cruz, entregou o corpo para ser vituperado, sofreu aquela humilhação, furada nos pés, furada nas mãos, o azorrague cortando a carne, a coroa de espinhos, a humilhação da nudez, tudo isso porque Jesus tem um objetivo: salvar a humanidade. Tudo isso porque o sangue derramado na cruz nos purifica. Ele é o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Ele derramou o sangue, Ele se sacrificou para nos salvar. Precisamos entender isso. Comer a carne de Jesus é entender que você não vale nada, que você está naturalmente nascido de Adão como um pecador, mas a graça se manifestou para nós e nos colocou em unidade com Cristo. Não, aleluia, por um ato sem importância. Não, Deus, por ser reto e perfeito, cumpriu a regra espiritual que Ele mesmo criou. Entregou o Filho como sacrifício vivo para salvar. E aí não tem quem tire você da mão de Jesus, porque o preço foi justo, o preço foi além, o preço foi supervalorizado. É o preço do próprio Deus morrendo na cruz do Calvário. No mundo espiritual não tem quem revogue essa condição. Comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas isso tem que causar um efeito em nós, e esse efeito tem que ser o do alimentar-se de Jesus, comer o pão, discernir o corpo, entender. Lá em Romanos capítulo 12 está escrito assim, que nós precisamos, é uma oração que Paulo faz para nós: rogo-vos, pois, irmãos. Apóstolo Paulo está rogando para você, para mim, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional é apresentar o seu corpo como sacrifício, ou seja, você se uniu a Jesus no sacrifício da cruz. Você se uniu a Jesus à disposição de fazer para Deus tudo o que Ele manda fazer, independente de ser agradável ou não à sua carne. Por isso que não há mais condenação, porque você reconhece o sacrifício e você vive em gratidão ao que se sacrificou por você. E aí Ele me pede para você cultuar Deus de forma racional,
Como? Apresentando o próprio corpo como sacrifício. E na segunda estágio, ele diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda condição que Deus cria para nós é para o nosso benefício. Aqui fala de bênção, porque ele diz que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas também fala de sacrifício, fala de decisão. Irmão, mas como isso é difícil, como isso é difícil. E aí eu volto para a ceia do Senhor, porque nascer de novo é um milagre. Nascer de novo é um milagre. Versículo 24: e tendo dado graças, eu estou falando de 1 Coríntios 11, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazeis isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O cálice é a nova aliança no sangue. O cálice é a nova aliança no sangue. O cálice é a nova aliança no sangue. Em Levítico 17:11 está escrito assim: porque a alma da carne está no sangue. Psique, alma é personalidade. Beber o sangue é se deixar transformar, é mudar a vossa forma de pensar, é dizer: eu não sou mais um homem natural, eu sou agora um filho de Deus, não posso mais pensar como eu pensava antes. E tudo que é pecado tem que sumir da minha vida, porque eu bebi o sangue de Jesus. A alma de Jesus está em mim, o Espírito de Deus está em mim, e nos transformando de dentro para fora. Mas para isso tem que ser como a borboleta, se deixar morrer como um lagarto, para desfrutar da alegria de voar. É necessário matar a carne, mudar a mente, discernir que Jesus morreu na cruz para te salvar, entender a importância desse sacrifício, olhar para Jesus que te amou tanto, para chegar ao ponto do cálice de Jesus, mudar a nossa forma de pensar. É preciso crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 15 diz assim, deixa eu achar aqui o versículo, do capítulo 1 ao 5: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É tempo de epidemia, é tempo de culto com poucas pessoas, mas aprove a Deus da sabedoria à igreja para colocar na internet cultos onde a palavra de Deus é ensinada. Como eu fui edificado ouvindo os cultos dessa igreja no domingo.
Que maravilha, a palavra entrando no meu coração e me animando, comendo o corpo, discernindo o corpo de Cristo, que é a palavra, que é a atitude do Senhor, que são os ensinamentos do Senhor. E como isso mexeu em mim e me animou, que é o sangue, que é a vida, fortalecendo-me contra as tentações, dizendo sim ao chamado evangélico, dizendo sim a obedecer Jesus, dizendo sim à preocupação de guardar a santidade. Esse é o efeito do sangue, o milagre. Você já está limpo pela palavra, cresça, tome também o sangue da nova aliança, deixe que a alma de Jesus esteja impressa na sua personalidade, e que não mais viva você, mas que Cristo vive em você. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Está em casa, não tem que ver o pastor, mas Jesus está te vendo. Não tem que ver o diácono, não tem um líder te cobrando, mas Jesus está te vendo. Jesus está esperando de você essa fome dele, fome de leitura da palavra, fome de oração, fome de jejum, fome de buscar a presença. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não é agradável, sensato, nem serve para Deus a vida de um homem que não tem uma aliança com Jesus Cristo. Você precisa viver a aliança que foi feita, obedecendo a lei do Espírito de vida. Você precisa honrar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, porque não existe prova maior do amor do que essa. Você precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, para que o Espírito mude a sua personalidade. Isto é milagre. Gálatas, capítulo 5, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, está no versículo 22, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, autodomínio, em algumas traduções temperança. E o versículo 23 diz assim: contra essas coisas não há lei. Gálatas está ensinando, o autor de Gálatas, o apóstolo Paulo, que aquele que está unido à videira verdadeira e que entregou o corpo como sacrifício vivo, como Jesus fez, ou seja, anulou a lei do pecado em si mesmo. Este homem que deixou que a lei do Espírito de vida dominasse sobre ele, e ele deixasse de frutificar na carne para frutificar no Espírito, ele tem as mesmas características da personalidade de Deus. A alma está no sangue. Levítico 17. A alma está no sangue. Deixe a personalidade de Deus, que é o Espírito Santo, fazer de você uma árvore frutífera no Espírito, o Espírito Santo de Deus. Uma das coisas que nós precisamos entender,
que assim como Deus cobra de nós amor, Ele é amor. Assim como Deus cobra de nós alegria, Ele é alegria. Assim como Deus cobra de nós paz, Ele é a nossa paz. Assim como Deus cobra que nós sejamos longânimos, temos ânimo longo, ou seja, paciência, Ele é paciente com você também. Assim como Deus é benigno em sua natureza, e benignidade, muitos não sabem o que é que em todas as situações Ele faz o que é certo, Ele faz o bem. Pode ser de uma simples coisa, ver um papel no chão, tirar o papel do chão e jogar no lixo, como um grande sacrifício para beneficiar alguém. Deus, Ele é benigno, e você em Cristo também será benigno. Precisamos entender que essas características são de Deus, é do Espírito com E maiúsculo, e nós unidos a Ele, comendo o corpo, discernindo o corpo, bebendo o sangue, vivendo a nova aliança, onde o Espírito Santo vem nos eternizar. Temos que viver assim, bondade, assim como Deus é bom. O próprio Jesus disse que bom é o Pai. Sejamos também bons. E bondade, irmãos, não é ser conivente com o erro dos outros, é sendo o exemplo de retidão. Há diferença, porque não somos mais cidadãos da terra, somos agora cidadãos dos céus, vivemos como os santos. Fé. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus frutifica com fé, há limite para o agir de Deus? Há limite para o agir de Deus? Jesus perguntou aos fariseus: o que é mais fácil? Dizer para este homem: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te e anda? E o homem levantou e andou. Irmãos, eu creio muito mais difícil perdoar pecados. Perdoar pecados, irmão, da parte de Deus é dizer: não importa as milhares de pessoas que você matou, machucou, o mal que você fez à terra, se fizer uma aliança comigo, eu perdoo o pecado e invisto em você o Espírito Santo para você ser transformado e mudar a sua natureza. Fé, irmãos. Agora imagine isso na sua vida: adulterou, mentiu, roubou, foi mal educado com pai, mal educado com mãe, sofreu e não conseguiu perdoar aquele que te machucou. Tudo isso na conta da fé de que Deus perdoa e pode transformar aquele ser. Ir no evangelismo e não julgar quem não pode ser salvo, falar de Jesus para todos, porque o agir de Deus, Ele é poderoso para salvar o pecador. Precisamos tomar desse corpo, beber desse sangue, para frutificar nesse espírito. Mansidão, irmãos, como é difícil o colérico ser manso, mas se beber do sangue, deixar a alma ser transformada, aprender de mim que sou manso e humilde de coração, a mansidão chega, irmãos. Temperança, autodomínio, ter força para dizer não a tudo aquilo que é prejudicial, segundo a palavra de Deus. Ouvir conselhos bons. O propósito de Deus para nossas vidas é a perfeição em Cristo Jesus. Cristo ressuscitou no terceiro dia. É a prova de que Ele venceu a morte e o inferno. Você em Cristo vencerá a morte e o inferno.
não de forma figurativa, mas através do milagre da nova pessoa, nascida do Espírito, pelo poder milagroso do discernir o corpo para aceitar o perdão através do sacrifício de Jesus, e de discernir o sangue para aceitar a lei do Espírito e vida, e viver anulando a carne e vivificando no Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, que essa palavra que foi ministrada, ela seja cravada nos corações dos ouvintes, que eles tenham fé para perseverar, aleluia, naquilo que é proposto por Deus na Bíblia Sagrada, que é proposto por Jesus, que é proposto, Senhor, pelo Espírito Santo, para a nossa edificação, para a nossa eternidade, porque o objetivo de Deus é fazer uma família de pessoas iguais a Jesus Cristo. Precisamos nos deixar moldar a imagem e semelhança de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Opera esse milagre em nossas vidas, Senhor. Tira as barreiras que há em nós, muda-nos de dentro para fora, faz-nos que nós venhamos a morrer a velha natureza, para deixar nascer em nós um Filho de Deus, para a glória de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor. Que a palavra do Senhor continue falando ao seu coração, produzindo fruto de mudança, de arrependimento, de crescimento, irmãos. Que a cada dia estejamos mais perto do Senhor, que a cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor. Essa é a vontade do Senhor, irmãos. Sejamos semelhantes ao Senhor Jesus, ao nosso Senhor, amém? Irmãos, antes de nós orarmos, encerrando, quero então reforçar com os irmãos a programação da igreja nesses próximos dias que virão. Assim como hoje nosso culto começou às 19 horas online, portanto nesta próxima sexta-feira, depois de amanhã, teremos a nossa reunião de oração online também no mesmo horário, 19 horas. Próxima semana, dia 31 de março, quarta-feira, também teremos o nosso culto somente online no horário das 19 horas. Amém, meus irmãos? Próximo domingo, 9 da manhã, então, nos encontramos aqui no nosso templo e teremos o culto presencial e também online. E no próximo domingo, à noite, teremos o culto a partir das 18 horas, no horário habitual, somente online. Ok, meus irmãos? Como nós não tivemos o culto presencial de hoje e também não teremos o culto presencial no domingo à noite e na quarta à noite, você que deseja ofertar, entregar o seu dízimo, a sua oferta, você pode utilizar o depósito bancário através da conta da nossa igreja. As informações bancárias da igreja estão na descrição do culto de hoje. Você pode olhar na descrição do culto, lá estará o número da nossa conta. E você que deseja ofertar, entregar o seu dízimo, você poderá fazer isso. Você que é membro da nossa igreja e que tem essa responsabilidade diante do Senhor. Caso você possa estar presencialmente, então no domingo pela manhã estaremos aqui reunidos adorando ao Senhor, e você poderá também entregar a sua oferta, o seu dízimo. Nós louvamos a Deus pelo privilégio e oportunidade que temos, irmãos, de podermos adorar o nosso Senhor. Embora online, de forma remota, ainda assim, o nome do Senhor continua sendo glorificado, exaltado, e a palavra do Senhor está sendo pregada. Ore pela igreja, ore por esta nação, ore pelas famílias. A oração tem poder. Amém, meus irmãos? Convido você a orar, agradecendo ao Senhor por essa noite, e logo após estaremos louvando
e encerrando esse momento de culto que tivemos aqui, e que você continue adorando, cultuando ao Senhor na sua caminhada. Oremos ao Senhor. Senhor, graças te damos por essa noite, por esse tempo reunidos, pela sua palavra, Senhor, que falou ao nosso coração. Oramos para que continuemos ouvindo tua voz através desta palavra, Senhor. Que essa palavra alcance multidões e produza vida e vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Senhor, envia a providência. Entra, Senhor, na necessidade do teu povo, trazendo, Senhor, a resposta, trazendo, Senhor, a provisão, abrindo, Senhor, portas de emprego, Pai, abençoando o teu povo. Meu Senhor, em nome de Jesus, abençoa os nossos irmãos que são empresários, que têm os seus negócios. Envia clientes abençoados, meu Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada família da sua igreja. Que haja o pão de cada dia, que haja provisão em cada lar. Em nome de Jesus, Pai amado. Colocamos diante do Senhor nossas vidas, a vida da sua igreja, a necessidade de cada um, para a glória do Senhor Jesus. Abençoa teu povo. Nós clamamos, te pedimos, Pai. Nos dá também dias de vitórias, meu Senhor, em nome de Jesus. Que a cada dia possamos chegar no final do dia glorificando o teu nome. Glorificando o teu nome. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, desde agora e para sempre. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, irmãos, e com todo o povo de Deus em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Vamos louvar e adorar o nosso Senhor, e estaremos então despedidos em nome de Jesus. Senhor, te abençoe. Dai meu coração igual ao teu, meu mestre. Dai meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai meu coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrará de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá meu coração igual ao teu, meu mestre. Dá meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai meu coração igual